Boa noite, né? Boa noite, bom dia, ou boa tarde, né? Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo. Nós estamos aqui para mais um compartilhamento, né? Que eu gosto de fazê-lo. E desta feita, no Evangelho, eu quero ler no Evangelho que foi escrito por Mateus, no capítulo 9, o versículo 12, nós lemos: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes, disse Jesus. Em que ocasião Jesus falou isto, né? De acordo com o contexto da narrativa de Mateus, capítulo 9, Jesus falou isso na casa de Mateus, né? Do próprio Mateus. O texto diz que Jesus ia passando na frente da alfândega ou da coletoria, onde Mateus, que era cobrador de imposto, trabalhava. E diz que um dia Jesus, passando ali, chamou Mateus e imediatamente ele seguiu. E Mateus promove uma refeição, né? Ao chegar em casa, não sei se um almoço ou um jantar, a Escritura apresenta o texto, a narrativa, que ele promoveu uma refeição para Jesus e os seus discípulos. E aí acontece algo que a gente talvez possamos chamar de inusitado, né? Ednilza, Deus te abençoe, nos acompanhando, né? E nós estamos lendo Mateus 9, a vocação de Mateus, e a partir do verso 9. Bem, quando Mateus chega em casa, promove uma refeição para Jesus e os seus discípulos. E como estávamos dizendo, acontece algo que acredito que podemos chamar de inusitado. Que foi? Que chegou, ou chegaram, e sentaram-se na mesma mesa com Jesus e os seus discípulos. O texto diz, muitos quem, né? Ou quem eram aqueles muitos? Muitos publicanos e muitos pecadores. Imagina a cena. E sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. Dá para imaginar? Mesmo hoje, né, mesmo muito tempo do texto, a gente imaginar assim, mas Jesus aceitar que publicanos e pecadores se sentassem na mesa com ele. Pai do Senhor abençoado. Mas é isso que o texto diz. E isso causou podemos dizer, uma repulsa por parte de um grupo de pessoas que ali estavam, que eram os fariseus, um dos grupos religiosos fortes, podemos assim dizer, da época de Jesus. De acordo com a narrativa dos evangelhos, esse grupo sempre estava onde Jesus estava. É perceptível que eles não estavam para seguir Jesus, mas para observar e até acusar Jesus. É tanto que, quando eles veem a cena, Jesus sentado à mesa, junto com os discípulos, e que os muitos publicanos e muitos pecadores sentam na mesma mesa, eles falam. Versículo 11. Estamos lendo 9 de Mateus, versículo 11. Os fariseus, vendo isto, vendo que aquela cena de chegar aos pecadores e sentarem-se com Jesus, eles não entenderam e não aceitaram, né? E disseram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores?
Eu acho interessante porque Jesus nem deixa que os discípulos falem. Segundo o texto, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E continuando no 12, ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa. É uma parábola, né? Simples, pequena, mas não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Versículo 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aí ele conclui dizendo, Jesus, porque eu não vim chamar, ou eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu acho isso maravilhoso, porque eu reconheço que sou um pecador. Então Jesus veio chamar pecadores, não justos. Mas merece uma reflexão, e o que vem a ser justo, digamos, naqueles dias, por assim dizer? O outro evangelho, né, Lucas, ou no outro evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, nós encontramos um homem se auto-justificando, e nada melhor que a Bíblia para a gente entender. Então vamos a Lucas 18, verso 9. E diz assim: disse-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Misericórdia, né? Veja só as características. Pessoas, ele vai contar uma parábola a pessoas que confiavam em si mesmo, as pessoas que confiavam em si, acho que como a gente diz hoje, confiava no próprio taco, né? Criam que eram justas e desprezavam os outros. E que grupo era esse? Nos dias de Jesus. Versículo 10. Lucas 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, olha aí, os que não aceitaram aquela cena de pecadores sentado na mesma mesa, comendo com o Filho de Deus, que eles não acreditavam ser. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro um publicano. Um daqueles que sentou na mesa com Jesus, que eram 2 grupos. Um de publicanos e o outro grupo de pecadores, que posteriormente chega na mesa na casa de Mateus, correto? Vejamos a oração do fariseu. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Um bom começo, né? Agradecendo a Deus. Aí diz: porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ai, aqui pesou, né? Começa bem, mas a conclusão... Na verdade, ele nem conclui aqui. Diz mais: jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Já dá para perceber que a pessoa é muito confiante em si mesma e está aqui se auto-justificando, que afinal o propósito da parábola era para pessoas que confiavam em si e acreditavam ser justas por si mesmas. E qual foi a oração, segundo a parábola de Jesus, do publicano? No versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso, só isso. O pecador só disse isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Jesus conclui dizendo, verso 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado.
lições de Jesus, né? É uma coisa que muitas vezes nós dizemos, né? Ou ouvimos, né? Eu não digo muito, mas a gente sempre ouve, forte, né? Esses dois textos são fortes. Contraria alguns que acredito que a gente pode colocar que se acham. Eu sou, como alguém diz, a última Coca-Cola no deserto, né? Trazendo para a atualidade esses termos. Que nós vemos na narrativa o grupo que era zeloso até, né? Para não ficar longo, eu já estou concluindo. Mas quer ver muita informação sobre os fariseus? Leiamos o capítulo 23 de Mateus. Além de outros textos. Não é o capítulo, é porque é o capítulo inteiro. É complicado. Mas a moral que nós estamos trazendo, ou a reflexão que nós queremos trazer, é que os sãos não precisam de médico. Ou seja, quem se acha, eu já sou justo, eu já faço tudo certo. Então a pessoa confia em si mesma. Só que o relacionamento para com Deus, a gente precisa confiar nele. O salmista já tinha esse entendimento quando escreveu no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Né? E, por exemplo, Mateus, foi a primeira leitura que a gente leu, no capítulo 9 de Mateus, ele segue Jesus. Jesus o chama e ele seguiu. Eu acho lindo ali também que quando os pecadores e os publicanos sentam, Jesus não diz, saiam daí. Pelo contrário, ele veio chamar os pecadores. Amém? E encontramos o exemplo das pessoas que são autoconfiantes em si mesmas, e que está no texto de Lucas 18, tá bom? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus, né, esclareça, ilumine as nossas mentes, o nosso entendimento para compreender a palavra, tá bom? Nós vamos colocar aí os textos, apesar de não ser difícil, né? Mateus 9 e Lucas 18. Que Deus lhe abençoe, ou mesmo hoje sendo terça-feira, ainda podemos desejar uma boa semana, tá bom? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, até o final da semana a gente traz outra breve reflexão da palavra. Amém.